Oi, gente, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a nossa live vai ser voltada, né, para poder responder as dúvidas que vocês deixaram nos stories a respeito de relacionamento a dois, tá? A gente teve que selecionar algumas perguntas, não vai dar para responder todas, porque foram muitas, algumas foram repetidas, e a gente fez aquelas. A gente selecionou aquelas perguntas que foram mais pedidas, tá bom? E aquelas perguntas que dá pra gente desenvolver mais um assunto tecnicamente para dar conteúdo de qualidade para vocês, tá certo? Se você tiver dúvida sobre relacionamento a dois, você pode deixar aqui, a gente vai tentar responder na medida do possível. E claro, não vamos garantir que a gente vai conseguir responder as perguntas de vocês que forem deixadas ao vivo, porque a gente já tem separado uma quantidade significativa de perguntas por aqui, tá? Lembrando que a nossa live fica gravada no canal do YouTube através do nosso destaque live semanal, tá bom? A gente tem um podcast, só você em destaque, procurar por podcast, arrastar lá pra cima, e aí você vai ter acesso a essas dicas rápidas e curtas sobre relacionamento a dois, para você escutar enquanto faz uma atividade física, prepara alguma refeição, faz alguma outra atividade, né, enquanto você se desenvolve para o seu relacionamento a dois, tá? Certo? E também temos um grupo VIP no nosso Telegram, onde você tem dicas exclusivas sobre relacionamento a dois, são exclusivas mesmo, o que eu posto lá, eu não posto em nenhuma outra rede social. Para participar desse grupo exclusivo, é só você ir lá no link da minha bio, participar e clicar em lista VIP, tá bom? Vamos começar respondendo as perguntas de vocês? Algumas perguntas eu não entendi, viu, gente? Eu vou ter que interpretar aqui, e aí se você que me fez a pergunta estiver por aqui, você aproveita e me corrige caso eu esteja errada, tá bom? Bora lá, primeira coisa, minha parceira mudou e eu não sei lidar com a mudança, me magoa muito, o que fazer? Pois é, essa mudança, ela é pra quê? Pra melhor, pra pior, né? Eu sempre falo muito isso, as pessoas adoram me perguntar qual a característica que não pode faltar no relacionamento a dois pra que ele seja bem sucedido, e eu sempre digo que é capacidade de mudança, né? A gente tem que realmente olhar pro nosso parceiro e pensar, caramba, somos pessoas completamente diferentes do que éramos quando nos conhecemos, porque estamos muito melhores. Mas como essa mudança está lhe magoando, certamente é uma mudança para algo que você não tem gostado, né? Então, o que eu faço? O que fazer? Conversa. Diálogo, e parece muito simples, né, gente? Vamos dialogar, vamos conversar, mas essa é uma prática que não acontece muito entre os casais. Infelizmente, as pessoas têm medos e receios e preocupações, né, de conversar, de ser transparente, de falar a verdade. Então, o que você pode falar é o que você está sentindo. Eu tenho sentido que você tem mudado e eu queria saber se faz sentido o que eu tô pensando. Como é que a gente pode fazer para melhorar essa questão, se fizer sentido o que eu estiver pensando, porque em alguma medida isso me deixa mal, né? E aí é importante você saber disso para saber como eu tenho me sentido, e é importante você saber disso para saber se faz sentido para você querer avaliar essa questão com carinho e transformar, se for o caso, né, em prol da nossa relação. Nada como uma conversa, tá bom? Outro comentário, que tem vários comentários, né? Eu li que todo término tem por motivo principal a perda da atração. É verdade? Não necessariamente. Primeira pergunta, já respondo, né? Não necessariamente você termina porque você perdeu a atração pelo seu parceiro ou parceira. Às vezes você termina, tem uma super atração, tem uma super conexão, mas você teve uma quebra de valor. Então, por mais que você tenha uma super atração, não tendo o valor respeitado, você se sente desmotivado de estar ali. Então, esse é um bom motivo para você terminar a relação. Não necessariamente por perda dessa atração, tá? Até quando devo alimentar a expectativa de uma volta? Existem sinais? Você só deve alimentar a expectativa de uma volta numa condição. Se você terminou, é porque, obviamente, alguma coisa te desagradava ou desagradava a outra parte, né? Pra você voltar e não voltar para o mesmo relacionamento, aquilo que te desagradou e que motivou o término de vocês precisa melhorar e mudar. Porque senão você vai voltar para a mesma relação e vai ter os mesmos problemas. Então, essa é a primeira coisa mais importante. Eu só vou voltar se houver realmente sinais de mudança, de transformação. Depois, se houver compatibilidade de valor, né? Ou seja, a pessoa mudou, maravilhoso, me entrega aquilo que eu quero, mas ela entrega os valores que você precisa para a relação a dois.
entrega. Então pronto, então você tem motivos para poder querer voltar ali e sinais de interesse da outra parte, porque não adianta nada você ter interesse em voltar, ter compatibilidade de valor, ter uma capacidade de mudança da outra parte, mas a outra parte não estiver interessada em voltar, né? Você não vai conseguir criar uma relação. Relação é troca, né? Os dois têm que estar engajados, envolvidos, para poder ter essa volta. Se não tem sinal da outra parte de volta, você não tem que ficar criando expectativa, entende? Senão você vai se frustrar, tá certo? Ele visualiza e ignora minhas mensagens. Mesmo assim, não consigo aceitar que ele não quer mais. Pois é, mas aí você tem que, se tem sinais que a pessoa não tem mais interesse, né? Você tem que realmente seguir sua vida, né? Existem 7 bilhões de pessoas no mundo, você não conhece todas as pessoas, você não se relaciona com todas as pessoas, né? Pra você saber ou não quantas outras pessoas que existem por aí são interessantes ou não. Então, não se faz para outros relacionamentos se a pessoa com a qual você tem interesse de se relacionar não tem mais interesse de se relacionar com você, entende? Pelo que eu tô vendo aqui, você é uma pessoa muito jovem, né? Tem uma vida inteira pela frente e eu sei que é difícil um término, né? Ainda mais quando eu não quero terminar, é um luto. Eu vou ter que enterrar algo que eu não quero enterrar. Mas a vida precisa seguir, ou então você vai ficar empacado nisso pra sempre. E a outra pessoa vai dar continuidade na vida dela, entende? E você precisa fazer isso também. Não é uma atitude fácil. Se você não conseguir fazer isso sozinho, procure psicoterapia, porque a gente sabe que luto envolve tristeza, negação, barganha, negociação. E a gente precisa realmente seguir, tá bom? Temos uma observação por aqui. Eu sempre converso, mas ele sempre arruma uma desculpa. E diz que foi eu que mudei. Então, se a pessoa tem dificuldade de reconhecer as suas falhas, se a pessoa tem dificuldade de reconhecer o que ela precisa mudar e ajustar no comportamento, se ela não consegue reconhecer aquilo que precisa ser transformado, como é que ela vai mudar e crescer? E aí, nesse caso, você tem que se perguntar por que você ainda tá nessa relação. Deu pra entender? Como me livrar da obsessão de stalkear a vida do ex? Vivo em função disso, me faz muito mal. É uma questão de disciplina, é uma questão de consistência, né? Gente, assim, quando a gente fala de psicologia, a nossa máxima é qualquer coisa que fere nossa saúde mental e emocional é cara demais. E pra gente, saúde mental é prioridade, entende? Não tem nada mais importante que sua saúde mental e emocional. Então, se você ficar vendo a rede social da outra pessoa, tá te trazendo mais danos do que ganhos, né? Você não tá se sentindo bem com aquilo, você tá se sentindo mal por sua curiosidade, você entende? Por sua necessidade de controle. Então, é melhor você passar por cima da curiosidade, da necessidade de controle, do que passar por cima do teu próprio bem-estar emocional. Sabe? É uma questão de disciplina mesmo. Se tem vontade, tira o aplicativo ali do seu celular por um tempo. Você entende? Se for o caso, assim. Se você não sabe lidar bem com isso, não tem que insistir nisso. Ah, mas é difícil. É difícil mesmo. Nada do que a gente fala aqui é fácil. Tudo que a gente fala aqui é bem desafiador. Mas os resultados são muito bons. Os frutos são muito bons, tá? Algum exercício para baixar a emoção forte, raiva? Sim, vários. Eu falo vários aqui. E você é meu seguidor, que eu sei. Gente, assim, tô com raiva, não sei administrar minha raiva. E eu desconto isso na minha relação a dois. Como é que eu faço? Espera a raiva baixar. Como? Sai do contexto opressor. Eu tô aqui dialogando, conversando com meu parceiro ou minha parceira, e aí a outra parte começa a falar coisas que me irritam em alguma medida, e eu sei que se eu não conseguir me controlar, eu vou falar coisas que são agressivas, eu vou agir de maneira hostil. Não tem problema você sentir raiva. O problema é você manifestar essa raiva da pior maneira possível, lembra? Então, se você não sabe administrar essa emoção ainda, se levanta, vai beber uma água, vai para outro quarto, vai escutar uma música, vai ler alguma coisa, fala pra pessoa, eu vou dar um tempo porque eu não quero agir de maneira hostil, eu tô um pouco chateado. E se a outra pessoa não respeitar a minha decisão, Vânia, gente, você é livre pra poder se levantar e sair do local, entende? Ninguém tem que te autorizar ou te proibir de estar ali diante de um contexto emocional que é difícil pra você. Você tem que ter posicionamento e falar assim, não, calma, eu tô aprendendo a lidar com o meu emocional, e como eu não sei lidar bem com essa emoção e eu não quero agir de maneira hostil, por mais que você fique incomodado agora, né, eu vou fazer isso, é bom pra você também. Gente, peraí que meu microfone caiu, calma. Opa, perdão. Isso aqui é ao vivo, tá, gente? Meu Deus. Voltou, tudo certo. Se cair meu microfone, me avisem. Cai, eu nem percebo. Perdão. E você tem que se posicionar, você tem que falar assim, não, eu sei o meu limite emocional, né? Eu sei que até aqui não é bom pra mim, então não tem por que ficar, tá bom? Ele se comprometeu e não agiu, e agora? E agora que é muito simples isso, a pessoa
não cumpriu com o combinado, né? E se você não cumpre com o combinado e você se compromete a fazer alguma coisa, a gente vai sentar e conversar. E falar, ó, você tem que ter congruência, né, com a sua palavra. Você tem que ter consistência com aquilo que você diz. E aí, você vai fazer isso, não vai fazer, né? E se você perceber que essa pessoa tem dificuldade de ter consistência, congruência com aquilo que ela fala, você, de novo, tem que parar e pensar a respeito dessa sua relação. Você vai estar numa relação que a pessoa se compromete a algo e não cumpre, que ela não tem congruência com aquilo que ela diz. Não é legal isso, tá? É muito importante que a pessoa tenha responsabilidade com o comprometimento dela, tá? Certo? Como lidar com o machismo? Pois é, né? Muito presente. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês sobre a questão do machismo, né? Eu entendo que as outras gerações vão ter menos essa demanda, né? Porque imagina assim, imagina você mãe, né? Se você tiver um filho, e aí você pega o filho tirando fotos nudes da namoradinha dele lá, e aí você escuta o filho falando, eu vou mostrar isso aqui pros meus amigos. Na hora você se posiciona como mulher, né? Na hora você fala assim, como é que é, garoto? Vem cá, senta, bora conversar aqui, né? Essa mentalidade, ela, até um tempo atrás, ela não existia. Se a gente for parar a pensar, né? Muito pelo contrário. Os meninos eram muito incentivados, né? A terem esse tipo de postura, de comportamento. Então, eu acho que isso vai mudando com o entendimento que a gente vai tendo a respeito de machismo, né? O que é machismo, que às vezes está tão... é um processo tão inconsciente, as pessoas reproduzem e nem se percebem isso. Então, a educação transforma muito essa mentalidade. E a educação vai ficar cada vez mais forte, mais intensa. E isso vai ser influenciado isso vai ter influência na criação, na formação dos nossos filhos e tudo mais. Hoje, a gente ainda tem uma geração que ela tá passando por essa transição, né? Que são pessoas que vieram de uma criação machista, estão se percebendo machista e estão se transformando nisso. Então, como é que a gente lida com o machismo? Muita educação, né? Porque às vezes até nós mulheres temos atitudes machistas inconscientes, a gente nem se percebe, e é por isso que é importante a gente ler e buscar esse conhecimento, né? Posicionamento, acho muito importante, educação gentil, né? De mostrar para a pessoa, olha, essa postura não é legal por causa disso, né? Você faz com que a pessoa se sinta dessa forma. Como lidar com o machismo, então? Acho que educando muito, né? Agora, se você percebe que a pessoa, ela já se dá conta de si, né? Ela já se percebe nesses comportamentos que são hostis. E ainda assim, ela não faz questão de mudar aquilo, né? Porque o problema, às vezes, não é nem um problema, sabe, gente? Também. O problema não é o problema é o que você vai fazer com esse problema. Você entende? Então, se você percebe que você educa a pessoa, ela se dá conta de si, mas pra ela tanto faz, sabe? Isso pra ela não é relevante mudar ou não, aí você tem que se perguntar por que você vai estar nessa relação, né? Principalmente se você for mulher. Você é uma mulher que está perguntando isso, né? É muito difícil você se relacionar com um cara que ele é machista e ele faz a menor questão de mudar aquilo. Ele realmente vai ter sempre essa sensação de que você é inferior, né? De que você é menos capaz. E isso pode mexer com a tua autoestima, isso pode mexer com a tua autoconfiança. Isso mexe com coisas muito importantes, que é o teu emocional, né? E aí, se você educa a pessoa e ela tá aberta à educação, ela reconhece, ela se retrata, ela se transforma, show, maravilhoso. Temos progresso. Agora, se você educa a pessoa, ela reconhece, mas pra ela isso é uma bobagem, ela não vai mudar e você aceite ela do jeito que ela é, aí você tem que se perguntar por que você tá nessa relação, tá bom? Temos observações aqui. É abusivo não conseguir aceitar o término e querer tentar insistir sobre a vontade do outro? De certa forma, sim. Porque você não está respeitando a decisão do outro de fazer aquilo que ele decidiu e deixou claro pra você. Você tá entendendo? Você não tá respeitando o parecer da outra pessoa. Isso é bem desrespeitoso. Cadê a subjetividade, a autenticidade do outro sendo respeitada? Você tá entendendo? Você pode falar que você tá triste, que você sente muito, que se a pessoa mudar de opinião, você gosta muito dela e você tá aberto para um diálogo, para uma conversa, porque você não quer abrir mão daquilo, mas você sabe que você vai precisar fazer isso, porque não depende só de você querer, depende também do outro. Você tá entendendo? Então, assim, isso é o que você pode fazer, mas agora, obrigar o outro a estar nessa relação, insistir, isso é desrespeitoso demais, entende? É igual aquela coisa do tipo, olha, eu não quero conversar com você agora, e você fica religando e você aparece de surpresa. É super desrespeitoso isso. Você tá desconsiderando a vontade do outro e fazendo com que a sua prevaleça. É egoísta, às vezes abusivo mesmo, desrespeitoso, então não é legal, Léo.
Certo? Vamos continuar? Sou uma pessoa muito desconfiada, insegura e ciumenta. Como faço para melhorar? Boa pergunta. Primeiro você tem que fazer uma... Assim, gente, quando a gente... igual quando chega um cliente com uma demanda na psicoterapia, né? A primeira coisa que a gente faz é fazer uma avaliação histórica, né? De onde vem todo esse comportamento? Qual é a origem de tudo isso? Né? Você tem esse problema de autoestima, autoconfiança, porque, sei lá, de repente na sua família isso não foi estimulado, muito pelo contrário, você foi muito julgado, criticado, menosprezado, a tua autoestima foi fragilizada, ou então talvez não tenha sido na família, mas nas suas relações amorosas, nas suas relações interpessoais, você não foi aceito, sofreu bullying, exclusão. Então a gente tem que entender o começo de todas as coisas. Quando eu entendo a origem, né, aí quando eu entendo a origem, primeiro que é um processo libertador, né? Aí eu tenho que cortar o mal pela raiz, eu tenho que me resolver com o passado. A primeira meta da psicoterapia para todos nós, a gente tem que se resolver com o nosso passado. Por quê, Vânia? Para não permitir que o nosso passado se torne tão presente na nossa vida que a gente fique reproduzindo o tempo todo aquele comportamento, né? Que é um processo, às vezes, inconsciente. Eu tô achando aqui que é o destino, que eu não tenho sorte, que, né, as coisas não dão certo pra mim. Na verdade, não. Você tem um passado ali mal elaborado, que não foi rompido, e ele influencia toda a tua vida, e aí você achando que você não tem sorte, que o problema é em você. Primeiro, entenda a origem do seu problema. E depois que você entender a origem do seu problema, autocontrole, domínio próprio. A gente tem alguns exercícios para autoestima, né? Por exemplo, quais são as virtudes que você tem? Caramba, às vezes uma pessoa que tem uma baixa autoestima, ela não consegue nem perceber isso, né? Hoje, eu tava conversando com uma cliente minha, ela disse isso. Eu nem sei quais são as minhas qualidades. Eu falei, nossa, mas você tem várias qualidades, preste atenção, né? Ela trabalha com o familiar dela. Eu falei assim, o seu familiar, ele poderia contratar qualquer outra pessoa para trabalhar com ele, mas ele escolhe você. E aí eu tenho vários primos seus, tem irmãos seus, tem outros familiares seus que poderiam trabalhar com essa pessoa. Por que você acha que ela chama justamente você? Eu acho que é porque eu sou responsável. Pronto, já temos uma qualidade. Você é uma pessoa responsável. Você tem um relacionamento a dois, né? E 7 bilhões de pessoas, a sua parceira escolheu você para poder se relacionar. Por que você acha que ela escolheu você? Entende? Por pena? 2 anos de relacionamento? Não acho. Acho que ela fala que eu sou assim, que eu sou assado, que eu sou X, que eu sou Y. Você começa a lembrar das coisas que você é. Entende? E olhar mais pra isso. A autoestima elevada, que também influencia a autoconfiança, que também influencia a segurança, controle de ciúme, tá? Vai depender muito da maneira como você percebe as suas disfuncionalidades, né? Caramba, tenho disfuncionalidades e preciso criar um planejamento estratégico para melhorar isso aqui. E tenho várias virtudes e enfatizar as virtudes e olhar mais para as virtudes, tá? Então, como faço para melhorar? Eu vou te falar, é muita coisa. Mas é possível, esse é o mais importante. E se você não conseguir sozinho, procure psicoterapia, beleza? Como lidar com visitas de ex em casa de sogra? Olha só, gente. Eu vou até beber uma água, porque essa pergunta é polêmica. O que você pode fazer? A casa é da sogra. Você tá entendendo? O que você vai fazer? Você vai proibir a sua sogra de receber a pessoa na casa dela? Entende? Você não tem esse gerenciamento, porque a casa não é sua. Quando for a sua casa, você recebe quem você quiser. É difícil. Eu não tô falando que é um processo fácil. Deve ser bem difícil isso. Mas você tem que respeitar a liberdade da sua sogra de receber quem ela quiser na casa dela. Aí você tem que saber o que você vai fazer com isso. Por exemplo, eu não me sinto à vontade na companhia da ex, do meu parceiro ou da minha parceira. Então, quando a minha sogra convidá-la para casa dela e me convidar também, eu vou saber, eu vou pensar, eu vou escolher se aquilo ali me faz bem ou não, se eu consigo gerenciar aquilo bem ou não e decidir se vou estar ali ou não, né? E se não conseguir estar ali naquele momento, posso estar em outro momento também, sem problema nenhum. Mas ali, naquele instante em que tiver a ex do meu parceiro ou minha parceira, não vou dar conta. Por exemplo, se você chegar a essa conclusão, você tem que respeitar as suas escolhas. Mas você tem também que respeitar a escolha da sogra, que você tem. Você tá entendendo? Você não pode definir quem ela vai receber ou deixar de receber. Percebe? Então, é muito complicado isso, né? Porque assim, a gente também não sabe qual é a intenção da sua sogra, a gente não sabe qual é a intenção da ex, do seu companheiro, da sua parceira, né? Às vezes a intenção é muito ruim, ou seja, uma intenção mais provocativa, de hostilizar e desestabilizar. Às vezes não, às vezes, sei lá, o ex já não tem mais nenhuma relação, nenhum vínculo com seu companheiro ou companheira, interesse, a sua sogra também não, mas elas criaram um relacionamento respeitoso, de presença e troca, entende? E aí talvez você precise lidar com isso, com a sua insegurança, o seu ciúme. Aí o que você tem que fazer? Você tem que saber o seu limite para estar ali ou não.
E também conversar com seu parceiro ou parceira, né? Para que vocês definam a questão do que é aceitável e não aceitável nessa conexão. Existe uma regra, Vânia? Não existe regra. Na relação não existe regra. Existe regra do casal. Vocês têm que sentar e pensar isso juntos, entende? Não existe um caminho universal. Beleza? Como conquistar atenção para o companheirismo em tudo? Eu não entendi essa pergunta. Como conquistar a atenção do companheiro em tudo? Será que é isso? Assim, gente, veja bem, olha o que você está me perguntando, se foi isso. Como conquistar a atenção do seu companheiro ou da sua companheira? Você não tem que estar nessa relação com esse objetivo de querer a atenção do outro. Você entende? Aquela história de que para você ser um bom par, você tem que ser um bom ímpar, né? Bem clichêzão, é a mais pura verdade. Você não vai conseguir se relacionar bem se você não estiver bem resolvido com você mesmo. Não vai. Se você tiver uma necessidade de ficar o tempo todo chamando a atenção do outro, você não está resolvido com você mesmo. Definitivamente. Você entende? Eu quero chamar a atenção do outro. Por que você precisa disso? Entende? Quem é você? Você é uma pessoa que tem quais qualidades, quais virtudes? Você confia nas qualidades e virtudes que você tem ou não? A ponto de você não achar que você o tempo todo precisa chamar a atenção do outro para poder ter captar ali a atenção. Oi, Lucas. Na verdade, essas perguntas foram deixadas no Stories. Ainda tem tempinho para responder perguntas por aqui. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar a sua aqui que eu respondo, tá? Então, se você precisa fazer esforços para ter a atenção do outro, talvez você precise melhorar a sua relação com você mesmo. Você tá entendendo? Como é que você tá consigo? Você confia no seu potencial? Você se acha uma pessoa interessante? Você gosta daquilo que você é? Porque quando você tem convicção de todas essas coisas que eu tô falando, você não fica na dúvida se a pessoa vai ter interesse ou não de ter atenção naquilo que você diz. Você gosta tanto daquilo que você é, que você acha que o que você vai falar é interessante, que a pessoa vai automaticamente ter atenção. Nem sempre, porque às vezes ela não tá afim mesmo de ter atenção em nada. Não é você, é em absolutamente nada. Você entende? Então, assim, cuidado, porque isso de repente pode ser uma demanda emocional sua. Você tá entendendo? Você não tem que se relacionar para aquele que o outro tem atenção. Você tem que se relacionar porque você gosta daquela pessoa, né? Porque a presença dela te faz bem. A tua presença faz bem para ela de alguma forma. Porque é gostoso vocês construírem tudo juntos e olharem para trás e perceberem quanto vocês estão crescendo, né? Porque vocês têm as trocas de vocês. Tem muita ocitocina liberada. Às vezes a gente tem desconstrução também. A gente vai resolver, a gente vai conversar, a gente vai dialogar, a gente vai alinhar, né, as nossas questões, as nossas demandas. É isso que você tem que fazer. Não ficar criando estratégias para ter atenção da pessoa que está do meu lado. O que eu posso fazer ou deixar de fazer? Não. Aí você começa a viver uma vida em função do outro. Você perde a sua naturalidade, você perde a sua autenticidade. Às vezes você deixa até de fazer o que você quer fazer para poder captar essa atenção da outra pessoa que está ao seu lado. Isso não é legal, isso não é uma relação saudável, tá? Então cuidado com essa pergunta. Meu parceiro tem crise de ansiedade, não sei como lidar com isso, ele me culpa por isso. Opa, boa. Bom, vamos lá. Crise de ansiedade. A ansiedade por si só, ela não é um problema, tá? Pelo contrário, a ansiedade ela é extremamente necessária para a nossa sobrevivência. O medo, a ansiedade, a tristeza, a raiva e as outras emoções. Eu sempre digo isso, se a gente não tiver o mínimo de medo e ansiedade, uma sala pega fogo, o que acontece? A gente morre queimado. É a ansiedade, é o medo que me faz me movimentar, agir, correr, fugir, etc. Então, a ansiedade, ela só é um problema quando ela está acima da normalidade, né? Porque aí, quando a ansiedade está excessiva, a gente pode ir para os transtornos de ansiedade. Existem vários transtornos de ansiedade, alguns bem famosos, né? Como o transtorno de pânico, o transtorno obsessivo compulsivo, o transtorno de ansiedade generalizada, etc, etc, etc. Então, de repente, ele tem crise de ansiedade, ele tem ataques de pânico, vamos colocar assim. A culpa é sua? Claro que não. Claro que não. O que é pra gente chegar nesse nível, né? Eu tenho uma disfuncionalidade, às vezes psicológica, às vezes bioquímica, e eu preciso ajustar essa questão. Eu preciso ir a um psiquiatra pra ver se há necessidade de intervenção medicamentosa. Eu preciso ir
a um psicólogo para poder lidar com essas demandas, né? Se eu não sei administrá-las, se eu não sei lidar com o meu futuro, com o meu excesso de futuro, eu preciso procurar profissionais qualificados. Então, se a pessoa está tendo crise de ansiedade, não é você que gera isso. Você pode ser um gatilho, né? Você pode ser um estímulo para que essa ansiedade aumente, mas dizer que você é o responsável por aquilo, não. Ela não está sabendo lidar com aquela questão. Então, ela precisa de ajuda profissional. E se ela não procura ajuda profissional, então a culpa definitivamente não é sua. Não é uma demanda sua. Então, não se responsabilize por isso, tá? Agora, como lidar com essa questão? Aí você pode perguntar para essa pessoa, como é que você... o que você precisa, né, que eu possa ajudar você de alguma forma no seu aumento de ansiedade? Você prefere que eu esteja perto, né? Tem clientes meus que gostam que os parceiros estejam ali perto, de mãos dadas, caladinho, então dando uma palavra, dizendo que tá tudo bem. Ou então tem parceiros e parceiras que preferem que o companheiro se ausente, né? Saia, que a pessoa quer ficar sozinha. Então vai depender muito do funcionamento do seu parceiro ou parceira. Nada como uma conversa. Pergunte como é que você funciona melhor nesse contexto todo, porque eu posso te ajudar. Mas assim, não me responsabilize. Não se responsabilize por isso. A culpa não é sua. Não existe isso. Tá bom? Sinto muita insegurança. Recebo feedback bom sobre minhas virtudes, mas às vezes não acredito. Sempre vejo o pior lado. Olha só. Você já tem consciência do seu problema. Você tá entendendo? Da sua demanda. Então, você mesmo já está me falando o que acontece. Eu recebo até feedbacks bons, mas eu não acredito. Ou seja, né, você está me dizendo que pode até ser verdadeiro, mas você não confia naquilo. Então, você já racionalizou, você já entendeu. Você acha sinceramente que você não tem qualidade, você só tem defeitos, né, disfuncionalidades? Claro que não. Eu tenho vários defeitos também, mas eu tenho várias virtudes. Então, o que você tem que começar a fazer? Ok, eu tenho essas disfuncionalidades. E existe alguma forma de eu melhorar essa questão? Por exemplo, às vezes a autoestima ela é influenciada por questões físicas, a autoestima ela é influenciada por questões profissionais, a autoestima é influenciada por relacionamentos interpessoais. Então, você tem que saber o que você vai precisar fazer para melhorar essa sua autoestima. Por exemplo, eu me sinto bem comigo mesma quando eu arrumo isso aqui no meu corpo, no meu rosto, no meu cabelo. Então começa a fazer isso, né? Às vezes você, sei lá, gente, tem coisas simples. Uma vez eu perguntei pra uma cliente minha, o que você ajuda você a levar a sua autoestima? Ela disse 5 coisas. A autoestima dela era muito relacionada com questão física. Nem toda autoestima está relacionada com questão física. Tem gente que, assim, pode estar com o cabelo de qualquer jeito, pode estar com a pele de qualquer jeito. Ela está se sentindo bem, ela é maravilhosa. Mas se ela não estiver bem profissionalmente, ela está com a autoestima lá embaixo. Então, essa pessoa, ela deixa a vida profissional influenciar muito a autoestima dela, tá? Essa minha cliente, especificamente, eram questões físicas. Então, ela me disse, eu gosto de, sei lá, fazer minha sobrancelha, arrumar meu cabelo, fazer um cuidado com a pele. Ela falou 5 coisas lá. E eu disse, ok, tudo bem. Das 5 coisas, quantas você fez hoje? Né? Ou você tem feito esses dias? Ela disse 2. Falei, tá vendo? Voltou? Bateria fraca, já estamos terminando. E eu falei assim, tá vendo? Ó, você tem várias coisas que você pode fazer pra melhorar a sua crença em si, mas você só faz 2. Dá trabalho você ter esse cuidado, mas se te faz bem, vale a pena em prol do seu emocional. Então, assim, você tem que descobrir, por exemplo, profissionalmente, quando eu não tô muito disciplinada, dedicada com o meu trabalho, né? Quando eu tô levando o trabalho com a barriga, isso me deixa mal. Então, seja mais consistente, seja mais disciplinado. Nas minhas relações interpessoais, quando eu conflito muito, quando eu brigo, então, comece a olhar suas relações interpessoais. Tem pessoas muito tóxicas próximas a você, evite contato. Tem outras pessoas maravilhosas que te fazem bem de alguma forma, se aproxime, se conecte delas. Então, você vai ter que procurar aquilo que melhora a sua crença em si, né? A sua relação com você mesma e tentar alimentar aquilo. Entende? Você já entendeu o problema, você precisa só operar agora, tá bom? E se você não conseguir isso sozinho, claro, procure psicoterapia. Vamos à próxima pergunta. Se você tiver pergunta, deixe agora que essa live já está terminando. Como auxiliar ou buscar através de exemplos, atitudes, para que sua parceira, além de reconhecer e aceitar que precisa de auxílio profissional para ultrapassar traumas? Olha só, boa. Deixa eu falar uma coisa pra você. Vamos lá. Às vezes você mostra pra pessoa a necessidade dela de se tratar, que existe uma questão emocional que tá latente, né? Às vezes você é muito bom apresentando isso, só que a pessoa não tá disposta a melhorar, né? Ela não tá disposta a fazer o tratamento. Você não tem mais nada que você possa fazer. Nada.
Por isso que eu digo assim, eu brinco com os meus clientes que quando eles fazem psicoterapia, eles se convertem à terapia, né? E aí eles começam a falar pra tio, pra amigo, pra pai, pra mãe, pra irmão, eles querem trazer todo mundo pra clínica. E eu falo assim, gente, só façam isso se a pessoa quiser fazer isso. Porque não adianta nada você trazer uma pessoa pra cá, só porque você foi transformado pela psicoterapia, mas se ela não tá disposta a ser impactada por aquilo, não vai ter impacto nenhum na vida dela. Ela não vai estar engajada com o processo, ela tem que querer estar ali. Vai entrar tudo por um ouvido e sair por outro, entende? Então, o que eu quero te falar, Lucas, é que assim, você pode dar a melhor orientação, direcionamento, mas só faça isso se a pessoa estiver aberta para receber aquilo que você está apresentando para ela. Se ela não tiver, dá o tempo dela. Dá o tempo dela, porque senão não vai ter eficácia nenhuma. Ela pode até chateada, falar, tá bom, tudo bem, marca essa terapia, então. Mas assim, não vai ter eficácia, porque ela não vai estar aberta para o processo psicoterapêutico. Então a psicóloga vai passar exercícios, atividades, orientações, ela não vai ter engajado no processo. A gente não tem bons resultados, tá? Infelizmente. Então o que você pode fazer? Evidenciar. Veja bem, olha, veja a sua resposta emocional aqui com todo respeito, veja o seu medo diante dessa situação. Agora vamos ver o medo de outras pessoas, não que você tem que comparar essa pessoa com outras pessoas, só pra gente tirar uma média, criar uma média pro medo, é só pra gente quantificar, tá? Isso não é algo exato, mas só pra gente ter uma ideia, uma referência. Você vê que talvez a sua resposta emocional tá desproporcional? Deixa a pessoa falar se sim, se não. Porque às vezes ela pode falar, não, normal. Tá, tudo bem. Então ela não percebeu ainda. Mas se ela falar que sim, você diz então. E a gente pode melhorar essa questão. E eu não tô falando isso por mim, porque eu quero pra mim. Eu quero pra você mesmo, porque eu te amo. E eu quero que você se sinta bem. Então, o que você acha da gente pensar na possibilidade de procurar uma ajuda profissional? Eu tô com você para o que for preciso. Entende? É a maneira como você vai falar, comunicar, mostrar e o quanto a pessoa está disposta a receber essa tua orientação e direcionamento, certo? Ufa, ai, todas as respostas, todas as perguntas respondidas. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu respondi a maior quantidade possível de perguntas aqui. Se eu não respondi é porque certamente era uma pergunta parecida com o que foi mencionado aqui anteriormente, tá bom? Gente querida, foi um prazer estar aqui com vocês. Lembre-se, toda segunda e quarta a gente tem live às 20h47 por aqui com temas sobre relacionamento a dois. Hoje a gente foi responder as perguntas que vocês deixaram nos stories, tá bom? Quarta-feira a gente tem um tema específico. E se você... Oi, Leide, tudo bem? E se você quer um tema específico sobre relacionamento a dois que a gente aborde aqui, não perde tempo, me manda mensagem no direct, porque a gente já está selecionando o conteúdo dos próximos encontros ao vivo e a sua dica, ela é muito bem-vinda. Beijos, boa noite pra vocês. Beijos, boa noite pra vocês também.